Irmãos, hoje eu estou aqui para orar por vocês que têm sofrido com insônia, não têm conseguido dormir direito, e o Espírito Santo tocou muito forte no meu coração. E quando o Espírito Santo toca na gente, irmãos, nós temos que obedecer. A gente não pode procrastinar, deixar para depois. Mas o Espírito Santo, ele moveu meu coração aqui com o desejo de orar por você. Você que tem passado por lutas terríveis. Infelizmente, nós estamos vivendo uma época muito difícil, irmãos. Mas nós não podemos perder a esperança. E a esperança se chama Jesus Cristo. Jesus é tudo o que você precisa. Jesus é o consolo que você precisa, é a provisão que você precisa, é a paz que preenche a tua alma. Eu não estou aqui para falar de religião, eu não tenho interesse nenhum, nem mesmo que você vá para a minha igreja. Eu prefiro que você fique firme com Jesus. Se um dia você quiser me visitar aqui na igreja, as portas estão abertas para você ouvir uma palavra, mas você, aonde você está agora, o Espírito Santo de Deus, ele quer te visitar. Ele quer trazer o consolo, a paz, a alegria, o descanso para você. Amém? Eu vou ler daqui a pouco uma passagem aqui de um pai que estava desesperado por causa do seu filho e Jesus, ele acalmou aquela tempestade. Eu não sei qual é a sua tempestade hoje. Eu não sei o que você tem passado que tem tirado tanto a sua paz. Pode ser o seu casamento, pode ser as suas dívidas, pode ser que você não sabe o sentido da sua vida e você não encontra uma razão para viver. Não importa, Jesus é a solução para todas as questões do homem, da mulher, do ser humano. Amém? Você pode ser rico, você pode ser famoso, você pode ter muita influência, muitos amigos, mas eu tenho certeza que em cada coração humano existe um vazio do tamanho de Deus. A Bíblia diz que o Senhor colocou no coração do homem um anseio pela eternidade. Meu irmão, isso que você tem sofrido hoje, esse vazio existencial, é porque você ainda não se encontrou com Jesus de verdade. Porque na hora que você tem um encontro com Cristo, a tua vida muda radicalmente. Quem está falando com você é alguém que passou por esse tipo de situação. Eu, irmãos, antes de eu me converter, antes de eu me entregar totalmente para Jesus, a minha vida era um vazio só. E eu tentava preencher com a bebida, tentei preencher com as drogas, com as amizades. Irmãos, eu fiz tudo quanto é bagunça que vocês imaginarem. Eu pichava muro, eu fazia bagunça na escola, nada me preenchia. Meus irmãos, eu era viciado em pornografia, só coisas erradas. E eu não sabia, mas existia um mal que me influenciava. Talvez você não entende porque a sua vida às vezes não vai para frente, porque parece que a tua vida está amarrada. Meu irmão, esse mundo espiritual é mais real do que você imagina. A vida que nos rodeia, essa vida invisível, essa vida paralela que caminha junto conosco, essa vida espiritual, ela é habitada por anjos e por demônios. E talvez demônios estão tentando atrapalhar a tua vida. Talvez é por isso que você tem a sua vida amarrada, mas hoje vai ser quebrado isso em nome do Senhor Jesus. Amém? Eu me lembro que uma noite, irmãos, eu cheguei em casa e eu estava angustiado, porque eu tinha bebido muito. E sabe quando bate aquele arrependimento? Você que talvez já teve problema com isso. E eu estava arrependido. Por que eu fui beber tanto daquele jeito? Minha cabeça estava quase explodindo. Irmãos, eu deitei na cama e de repente eu comecei a escutar o barulho de um lobo, tipo um lobo. Ou então era um cachorro, mas aquele barulho de sofrimento, sabe? Bem doído assim, aquele uivado, né? Irmãos, eu fiquei com muito medo. E eu me lembrei que na esquina de casa tinha uma como se diz, uma oficina mecânica. E naquela oficina mecânica tinha um cachorro realmente que ficava lá. Então eu não sabia se era aquele cachorro que estava ali com aquele uivado, mas eu não sei se era o efeito do álcool. Enfim, irmãos, naquele momento eu fiquei com muito medo. E eu me cobri com o edredom e eu percebi que aquele som não parou. E para minha surpresa, irmãos, quando eu tampei o meu ouvido totalmente, eu tampei com muita força. Irmãos, vocês não vão acreditar, aquele uivado estava dentro de mim.
Aquele barulho sinistro, horrendo, estava dentro de mim. Irmãos, não sei te explicar o que aconteceu, mas eu era influenciado pelas forças malignas. Eu tinha um coração bom, nunca fiz mal para ninguém. Todo mundo me elogiava, gostava de estar comigo, mas o inimigo tinha planos para destruir a minha vida. Mas Deus, irmãos, graças a Deus, Deus tinha planos muito maiores. E a Bíblia diz que Jesus veio a este mundo para desfazer as obras do maligno. Amém? Então, esse é o propósito de Cristo, desfazer as obras do diabo e começar na sua vida uma nova etapa, um novo caminho, uma nova vida, onde não vai haver mais aquelas preocupações que você tinha antes, aquelas prisões na alma. Jesus, ele te liberta por completo. Não estou aqui prometendo que se você vier para Jesus hoje, os teus problemas vão acabar. Talvez, irmãos, vai até aumentar. Porque o diabo, ele não vai deixar, ele não vai se conformar de ver que você agora é de Jesus. A Bíblia diz que quando Moisés foi resgatar o povo hebreu, ele tentou ir de forma amigável, pedir para Faraó libertar o seu povo. E Deus, ele é misericordioso, Deus dá chance para o ser humano. Deus não tem prazer nenhum em derramar juízo, Deus não tem prazer nenhum em enviar pragas, mas chega uma hora, irmãos, que o coração do homem se endurece. E a Bíblia diz que Faraó, Deus endureceu o coração de Faraó, porque Faraó, ele não queria ouvir a voz de Deus e obedecer. E então, a Bíblia diz que Faraó, ele decidiu dobrar a carga em cima dos hebreus que já estavam sofrendo com a escravidão. Sabe o que isso significa, irmãos? No mundo espiritual, o diabo percebe que você está para ser liberto. O diabo percebe que você está para ser abençoado e transformado por Jesus. E o que vai fazer? Ele vai dobrar os problemas. O diabo, ele vai tentar te encher de problema, de preocupação. É por isso que você não tem dormido à noite. É por isso que você vira para um lado, vira para o outro e parece que o sono não vem. Meus irmãos, o diabo, ele não fica satisfeito quando você começa a ouvir a palavra. Quando você começa a ir para os caminhos do Senhor. E foi exatamente isso que aconteceu comigo, irmãos. Irmãos, quando eu ia dormir, eu não tinha paz alguma. Até que um dia eu fui convidado a ir numa vigília de oração. Nessa vigília, eu cheguei naquele lugar e eu não imaginava o que Deus tinha preparado para mim naquela vigília. Irmãos, eu morria de vergonha de chegar em alguém e dizer que eu estava indo à igreja. Mas já fazia 1 mês que eu estava frequentando a igreja. O diabo estava furioso comigo, tentando me destruir de todo jeito. Me vinha cansaço, uma preguiça que eu não sei explicar de onde. Tudo porque o inimigo queria que eu largasse mão desse caminho. Levantou pessoas para vir tentar me desanimar, para vir mostrar que eu estava errado, que essa doutrina que eu estava acreditando de ressurreição era uma doutrina errada. O caminho certo era a reencarnação, que era o caminho que eu estava levando. Eu era da religião espírita. Mas enfim, o que aconteceu? Eu cheguei nessa vigília, irmãos. E lá os crentes, né? Para mim era tudo um povo doido, um povo louco, porque esse povo numa segunda-feira, olha isso, era uma vigília de oração, me chamaram para ir numa segunda-feira à noite, começando o batente, no começo da semana. Eu pensei, gente, esse povo parece que vive em outro mundo. Porque o que esse povo veio fazer nesse sítio para orar à noite? Gente, esse povo não tem família, esse povo não tem compromisso amanhã. Será que esse povo não preocupa, né? Com os afazeres do dia a dia? E aí, resumindo, irmãos, começou aquela vigília. E aí então o moço começou a tocar o teclado, começou o louvor, a gente começou a bater palma. E eu pensando dentro de mim, o que eu estou fazendo aqui, gente? O que eu vim fazer nesse lugar? Porque eu não vou me converter. Eu, dentro de mim, irmãos, eu tinha certeza que ninguém iria me converter. Ninguém ia fazer lavagem cerebral em mim. Eu fui armado para aquele lugar, sabe, irmãos? Eu não ia deixar ninguém colocar a mão na minha cabeça, ninguém orar junto comigo. Eu tinha muitos preconceitos, eu tinha muita barreira, sabe? Eu achava que pastor queria só ganhar dinheiro. Eu achava que nada daria certo para mim. E eu achava que
não seria a igreja que iria resolver, sabe? Eu não sabia que, na verdade, Deus já estava me conduzindo, Deus já estava me levando para o caminho certo, o caminho de Jesus. Porque a igreja, irmãos, é só uma fachada. As pessoas fazem parte do corpo de Cristo, que são os irmãos na fé, mas nós precisamos ter um encontro com Jesus. E aí então, irmãos, eu vou resumir a história. Talvez alguns de vocês já conheçam um pouco do meu testemunho, mas é só para mostrar para vocês que depois dessa noite, a minha vida nunca mais foi a mesma. E o que aconteceu? Os amigos que estavam junto comigo, né? E a gente já tinha até combinado, olha, não vamos deixar ninguém orar por nós, não vamos converter, vamos só apreciar, né? A gente estava gostando de ir na igreja, estava sentindo bem com os louvores, com a palavra do pastor, mas a gente tinha dentro de nós que religião não se mexe, tem que ser, cada um escolhe o seu caminho, sabe? Irmãos, até que esses amigos meus que estavam comigo, eles me cutucaram e eles disseram, Juninho, tá acabando a vigília. Vamos fazer o seguinte, vamos sair de fininho aqui, ó. Ninguém vai reparar. Então a gente vai comer, porque eles já estão colocando lá na mesa as comidas que todo mundo trouxe. Ali tem pamonha, tem paçoca, tem pão, tem leite. Vamos para lá, vamos embora. Irmãos, naquela hora, eu não sei te explicar, mas eu senti vontade de falar e eu falei para eles. Eu disse assim, olha, quer saber de uma coisa? Deus vai falar comigo agora. Irmãos, eu assustei comigo e os meus amigos assustaram muito mais, porque eu não falava nem Deus. Eu não estava acostumado a falar sobre isso, sobre essas coisas. E então eles me deixaram lá sozinho. Quando eles me deixaram sozinho, eu não sei te explicar o que aconteceu, mas o meu corpo começou a tremer. E eu comecei a sentir uma tremedeira nas pernas, uma tremedeira nos braços. E aquilo tudo mexeu muito comigo, porque não estava frio, irmãos. Estava calor. Se eu não me engano, eu estava até de bermuda, não estava frio, mas então eu comecei a pensar, nossa, o que é isso? Eu devo estar morrendo. Eu devo estar morrendo, porque eu já estava ouvindo sobre a Bíblia, sabe, irmãos? Sobre salvação. E quando aconteceu aquilo tudo, irmãos, eu fiquei de pé. E parecia que uma voz falava dentro de mim assim, ajoelha, ajoelha. E aí, irmãos, todo mundo já estava ajoelhado, a presença de Deus já estava ali, eu não sabia se era a presença de Deus ou não. Mas o povo chorando, o povo assim quebrantando, orando em línguas estranhas. E eu achando tudo muito estranho. E eu pensava, ninguém vai me fazer ajoelhar. E eu não vou ajoelhar diante desse povo, senão eles vão achar que eu quero me converter, que eu quero ficar para sempre nessa igreja. E eu sou de outra religião. Irmãos, foi naquele momento que entrou um moço na minha frente. E chama Pedrinho. Ele era presbítero da nossa igreja até pouco tempo atrás. E até hoje eu falo para ele, aquela noite Deus usou a vida dele. Irmãos, ele apareceu bem na minha frente e ele falou assim, irmãos, na noite de hoje eu quero ler uma passagem, né, que está lá em Lucas e tal. E ele contou da passagem. É aquela passagem que fala que Jesus estava no barco com os discípulos e de repente veio uma tempestade muito forte. E aí Jesus estava dormindo na proa do barco e a água começou a entrar no barco. E os discípulos desesperaram. E eles foram ali em Jesus ali e começaram a clamar, a gritar, Mestre, Senhor, Senhor, Tu não te importas de que nós morramos nesse lugar? Eles ficaram tão preocupados de morrer que eles falaram, Jesus, você não está se importando? Você está aí dormindo? Você está nessa noite de sono tranquila enquanto nós estamos aqui debaixo dessa tempestade. Irmãos, naquela hora a Bíblia diz que Jesus, ele se levantou, ele se despertou, ele estendeu as mãos para a tempestade e ele acalmou o mar e acalmou aqueles ventos. Irmãos, naquele momento os discípulos, eles ficaram pensando e falando entre eles, nossa, quem é esse que até o mar e o vento lhe obedece? Oh, irmãos, naquele momento o pregador daquela noite, ele chegou e disse, irmãos, o Espírito Santo falou muito forte comigo nesta noite. Tem alguém aqui nesta noite, tem um jovem aqui que está com a vida toda arrebentada, a vida toda bagunçada, está uma confusão na sua mente, está uma turbulência, parece que é uma tempestade. Mas Jesus, ele quer acalmar a tua tempestade hoje. E você vai dormir assim como Jesus dormia. Irmãos, naquele momento, aquele homem foi falando tanta coisa para mim e eu fui ficando assim,
impressionado, e eu pensava, quem contou da minha vida para esse homem? Quem falou de mim para ele? Como é que ele sabe de tudo isso? Não é, na verdade, irmãos, era o Espírito Santo. Estava revelando o profundo, o oculto ali, o íntimo do meu coração. E aquele homem disse, olha, você precisa ter um encontro com Jesus, você precisa abrir o seu coração para Ele, você precisa falar com Jesus e Ele vai entrar na tua história e vai mudar a tua vida. Oh, irmãos, naquele momento, eu me lembro que o meu olho, eu não sei se eu fechei o olho, não sei se as minhas vistas apagaram, mas Deus foi passando um filme na minha cabeça, irmãos, de coisas erradas que eu vinha fazendo há muito tempo. Deus foi me mostrando cada pecado que eu fui cometendo. E aí então, no final, o Senhor falou comigo, meu filho, você precisa se arrepender. Irmãos, naquela hora veio um desejo tão grande de me arrepender, mas aí eu comecei a pensar, nossa, mas foi a melhor fase da minha vida. Por que eu vou me arrepender se foi a fase que eu mais gostei? Quando eu mexi com drogas, quando eu estava feliz com os meus amigos, curtindo a balada. Mas naquela hora eu fiz uma declaração de fé. Pela primeira vez na minha vida, irmãos, eu falei o seguinte, Senhor, por amor a Ti, eu abro mão do meu passado e eu Te peço perdão por todos os meus pecados. Até hoje, irmãos, eu louvo ao Senhor por aquela noite, porque Jesus mudou a minha história. Irmãos, naquele momento foi o momento que o Espírito Santo veio morar dentro de mim, porque a Bíblia diz que se você confessar Jesus com a tua boca e crer no teu coração que Ele morreu e ressuscitou, o Espírito Santo vem morar dentro de você e Ele te dá a salvação. Amém? Irmãos, naquela noite eu fui tão impactado, eu senti uma paz tão grande que eu saí abraçando as pessoas. Eu comecei a dizer para cada pessoa, gente, vocês não vão acreditar, Deus falou comigo. Gente, Deus falou comigo. Irmãos, eu estava tão feliz e chorando ao mesmo tempo que eu comecei a orar pelos meus familiares, orar pelos meus primos, pelos meus pais, meus irmãos, meus tios. Eu fui orando, irmãos, parecia que eu já era pastor há muito tempo, mas na verdade foi a primeira oração ali de libertação, porque Jesus entrou na minha história. Amém? Glória a Deus. O Bruno aqui comentou, nossa pastor, que história, hein? Meu irmão, Jesus, Ele está vivo hoje. Esse Jesus aqui da Bíblia, a Bíblia diz, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele opera milagres ainda. E aí eu te pergunto, o que é impossível para você hoje? Para Jesus não é nada, é fichinha. Amém? Glória a Deus. Então, irmãos, para Jesus não é nada. E por que eu contei o meu testemunho? Porque pela primeira vez, irmãos, eu fui embora para casa, eu deitei na cama, eu não estava entendendo muita coisa, sabe? Muita coisa era confuso para mim, mas eu deitei na minha cama e eu dormi. Irmãos, foi a melhor noite de sono da minha vida. Nunca tinha dormido daquela maneira. Parecia que eu tinha dormido no colo de Jesus. Irmãos, no outro dia acordei de manhã e eu não acreditava no que tinha acontecido na noite anterior. Eu estava assustado ainda, sabe? Porque era tudo novo para mim. Eu cheguei naquela vigília com a mente formada. Eu não vou me converter, eu não vou para essa religião, eu não vou para essa igreja. Irmãos, Jesus mudou totalmente a minha história. Amém? E esse foi só o ponto de partida. Depois eu continuei caminhando com Jesus, mas outra oportunidade eu vou contando mais para vocês, tá bom? E agora eu quero ler uma passagem que fala da cura de um menino que estava endemoniado. Está lá em Marcos capítulo 9, o versículo 14. Você vai entender o seguinte, se Jesus operou milagre na vida desse moço, o que Jesus não pode fazer na tua vida? Irmãos, se Jesus fez tantos milagres no passado, por que na tua vida não pode acontecer? Eu costumo dizer o seguinte, o maior milagre é aquele que acontece com você. Parece uma frase simples, né? Mas é tão profunda. Por quê? A gente começa a achar que o maior milagre é o que aconteceu lá com o pastor, até mesmo comigo. É o que acontece com aquela pessoa. Não, irmão. O maior milagre é aquele que acontece com você. Quando você talvez nem acreditava tanto assim, nem estava com expectativa e de repente Deus operou. Esse é o maior milagre. Amém, irmãos? Então preste muita atenção para você entender como Jesus operou e em seguida eu já vou orar pela sua vida para que Deus também te dê uma noite de paz e você durma bem. Amém? Eu vou estar orando, irmãos. Pode deixar o pedido, daqui a pouco nós vamos orar. Diz assim,
Quando chegaram, Marcos 9, 14. Quando chegaram onde estavam os outros discípulos, viram uma grande multidão ao redor deles e os mestres da lei discutindo com eles. Logo que todo o povo viu Jesus, ficou muito surpreso e correu para saudá-lo. Perguntou Jesus: o que vocês estão discutindo? Um homem no meio da multidão respondeu: Mestre, eu te trouxe o meu filho, que está com um espírito que o impede de falar. Onde quer que o apanhe, joga-o no chão. Ele espuma pela boca, range os dentes e fica rígido. Pedi aos teus discípulos que expulsasse o espírito, mas eles não conseguiram. Respondeu Jesus: ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Tragam o menino. Então eles o trouxeram. Quando o espírito viu Jesus, imediatamente causou uma convulsão no menino. Este caiu no chão e começou a rolar, espumando pela boca. Jesus perguntou ao pai do menino: há quanto tempo ele está assim? Desde a infância, respondeu ele. Muitas vezes esse espírito o tem lançado no fogo e na água para matá-lo. Mas se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Se podes, disse Jesus, tudo é possível àquele que crê. Imediatamente o pai do menino exclamou: eu creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Quando Jesus viu que uma multidão estava se ajuntando, repreendeu o espírito imundo, dizendo: espírito mudo e surdo, eu ordeno que o deixe e nunca mais entre nele. O espírito gritou, agitou-o violentamente e saiu. O menino ficou como morto, ao ponto de muitos dizerem: ele morreu. Mas Jesus tomou-o pela mão e o levantou, e ele ficou em pé. Depois de Jesus ter entrado em casa, seus discípulos lhe perguntaram, em particular: por que nós não conseguimos expulsar aquele espírito? Ele respondeu: é que essa espécie só sai pela oração e pelo jejum. Amém, irmãos? Então, irmãos, aqui nós vemos, essa situação dramática desse pai, no qual ele tinha um filho que desde a infância ele vivia endemoniado, opresso pelas forças do mal. Oh, meus irmãos, eu fico imaginando o sofrimento de um pai no momento desse. Um pai que já tentou de tudo. Talvez ele levou no benzedor, talvez ele levou num terreiro, levou nos médicos, já tentou de todas as maneiras. Se as pessoas falassem: olha, você tem que plantar bananeira, fazer tal coisa, ficar rezando 5 horas durante 50 dias. Esse homem estava disposto a tudo, irmãos. Mas, de repente, ele encontra os discípulos de Jesus e ele fala: olha, vocês caminharam com Jesus, vocês podem dar um jeito no meu filho? Faça alguma coisa. E os discípulos não puderam fazer nada. Então Jesus chega e aquele homem conta para Jesus que infelizmente eles não conseguiram. E Jesus fica muito chateado porque os discípulos já estavam com Jesus há mais ou menos 3 anos. E eles já tinham visto Jesus operar tanto, irmãos. Como eu disse, Jesus já tinha acalmado a tempestade. Mas parece que a falta de fé naqueles discípulos estava muito grande. Irmãos, então Jesus começa a orar pelo menino. Estende a mão e aquele menino cai como morto. Então as pessoas disseram: nossa, o menino morreu. Mas de repente o menino ele sobrevive e ele é totalmente liberto pelas forças do mal. Oh, meus irmãos, eu creio que eu não estou falando à toa dessa passagem. Tem pessoas oprimidas agora. O diabo está querendo trazer distração. Você não quer ouvir esta mensagem, mas eu estou aqui na autoridade do nome de Jesus. Eu não estou aqui em meu próprio nome. Eu não estou aqui apenas para trazer uma mensagem. Eu estou aqui porque eu creio que esse mesmo Jesus que operou, ele vai operar na tua vida. Jesus vai mudar a tua história e nós vamos orar agora. Mas antes eu quero te ensinar uma coisa, porque os discípulos chegaram para Jesus e falaram: mestre, por que nós não conseguimos expulsar esse mal na vida do menino? E Jesus disse: é que essa espécie, ela só sai por oração e por jejum. Oh, meus irmãos, em outro livro, nós lemos aqui a passagem de Marcos, se eu não me engano, no livro de Lucas. Jesus disse: vocês não conseguiram expulsar porque a fé de vocês é pequena. E ele complementou dizendo: olha, só sai através da oração e de jejum esse tipo de demônio.
Irmãos, deixa eu te explicar uma coisa. A oração e o jejum, elas fazem aumentar a sua fé. Você precisa se fortalecer. Você que está passando por crise, por lutas, não tem conseguido dormir, a tua vida está amarrada. Irmãos, oração e jejum. Oração e jejum. Não existe outro caminho. Por quê? Tem guerras espirituais que a gente vai travar, que é somente quando a gente está capacitado, senão Deus não vai permitir. Deus nos ama, irmãos. Deus não pode colocar a gente numa batalha sabendo que a gente não vai dar conta. Irmãos, nós estamos lidando com poder, com o mundo espiritual. Esse mundo espiritual que tem acabado com tanta gente. Tantas pessoas, irmãos. Tantas pessoas acabando com a própria vida. Por quê? Porque não resistiram à batalha espiritual. O diabo, ele vem contra os mais fracos. Por isso nós precisamos nos fortalecer. Então, a questão é o seguinte, aquele demônio, ele sai na autoridade do nome de Jesus. Ele sai. Só que nós precisamos estar com fé. Nós precisamos estar alinhados. Porque Jesus disse, se vocês estiverem ligados a mim e as minhas palavras estiverem em vocês, podem pedir o que vocês quiserem e vos será feito. Amém? Então, você só consegue vencer certas batalhas através da oração e do jejum. E é isso que nós vamos fazer agora. Nós vamos orar e nós vamos pedir que o Senhor abençoe a tua vida. Para isso, irmãos, deixa eu falar uma coisa muito importante. Não se apegue às coisas deste mundo. Pare de ficar olhando notícias na internet. Pare de ficar gastando dia após dia nas redes sociais, assistindo séries de TV. Não que seja pecado, irmão, não que seja errado, mas tem limite, irmãos. A nossa mente tem que estar voltada para as coisas do alto. A nossa fé tem que estar sendo alimentada pela palavra, pela oração, porque senão nós vamos fraquejar, nós vamos fracassar. Eu sei, irmãos, nós temos que ter momentos de lazer e temos mesmo. Isso é muito importante, porque se você estiver cansado, você está vulnerável espiritualmente. É mais fácil o diabo tocar na tua vida se você estiver muito cansado, você não tem força e você não tem fé. Então, é importante descansarmos, mas também é importante guerrearmos em oração. Amém? Então agora nós vamos orar. Você vai apresentar diante do Senhor aquilo que você tem enfrentado, tem passado, e você vai deixar aqui o seu pedido de oração. Eu vou estar orando pela tua vida e nós vamos estar buscando a presença de Deus agora, sem distração, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero te agradecer pela tua palavra, porque o próprio Senhor disse, não existe nada que seja impossível para ti. Jesus, eu não entrei aqui à toa, o Senhor me tocou, o Senhor tocou no meu coração. Tem muita gente dormindo mal, tem muita gente com a vida amarrada. Por isso, Senhor, eu venho te pedir agora, Jesus, na autoridade do teu nome, eu expulso todo demônio, eu expulso toda obra de macumba, toda obra do diabo contra a vida dessa pessoa, contra esta família, trazendo o poder das trevas para destruir. Oh Senhor, em nome de Jesus eu cancelo esse poder agora. Diabo, pega tuas coisas e sai desta casa agora, bate em retirada, porque o poder do nome de Jesus chegou aí, chegou neste lar, chegou neste quarto, nesta sala, aonde essa pessoa está, nesse trabalho. Senhor Jesus, eu te peço agora, toma esta pessoa em tuas mãos, essa pessoa que está orando junto comigo agora, ela está clamando, Senhor Jesus, me socorre, Senhor Jesus, me perdoa, oh Senhor Jesus, aleluia, eu te peço, perdoa os pecados dessa pessoa, Senhor Jesus, derrama o teu sangue, porque quando Deus olha para nós e enxerga o sangue de Jesus, Ele não vê pecado, Ele vê o sacrifício que tu fizeste, Jesus, em nosso favor. O Senhor assumiu a nossa culpa, o Senhor se tornou pecado para que nós nos tornássemos justiça de Deus, para que fôssemos aceitos por Deus. Por isso eu te peço agora, Senhor, esta pessoa que não tem conseguido dormir, essa pessoa, meu Deus, que sente um vazio na alma, uma solidão terrível, meu Pai, a dor do luto, oh Jesus Cristo, eu te peço, Senhor,
Venha, Senhor, preencher este vazio agora. Jesus, venha preencher, Pai, este lar. Venha tocar nesta pessoa agora, meu Pai. E venha, Senhor, derramar do Teu Espírito Santo. Venha, Senhor Jesus, operar, Senhor, meu Deus, quebrando todo o poder do diabo. Oh, meu Deus, meu Pai, eu te peço que esta oração, meu Pai, quebre todas as cadeias agora. Jesus Cristo, eu te peço, faz o impossível, Senhor. Este pai que não consegue dormir, esta mãe, porque estão com um filho rebelde, estão com um filho, Senhor, endemoniado, ou então estão com um filho doente, meu Pai. Eu te peço a cura, Jesus. Libera a cura, Senhor, sobre essa criança, sobre essa menina, sobre este menino. Jesus, cura, Senhor, toda enfermidade. Eu libero uma palavra de cura sobre esta vida agora. Eu libero uma palavra de unção, de bênção, de quebrantamento, Jesus, de libertação. Liberta esta menina, Senhor, desta doença, essa doença que aos olhos do homem, aos olhos dos médicos é incurável. Jesus, entra com provisão agora. Senhor, traga cura sobre este menino, esta criança, Senhor, este adolescente que tem esta doença, Pai, e não consegue encontrar uma saída, não consegue encontrar uma cura, tem sentido dores pelo corpo, meu Pai. Esta mãe, Senhor, que tem sentido dor na coluna, tem sentido dor, Senhor, nas juntas, tem sentido dor para tudo quanto é canto, dor de cabeça. Senhor, venha curar agora, Jesus. Vai liberando o teu poder, Senhor. Vai liberando a tua unção, meu Pai. Eu te peço agora, Jesus Cristo, entra nesta casa, assim como o Senhor entrou na minha vida um dia, assim como o Senhor me tirou das trevas, o Senhor me libertou do poder do pecado, do diabo. Eu te peço agora, Jesus, que haja salvação neste lar. Oh, aleluia. Senhor Jesus, eu te peço, venha, Senhor, transformar vidas agora, venha quebrar toda a religiosidade, todo preconceito, essa pessoa que não sai do caminho, porque ela está sempre resistindo ao poder do Espírito Santo, essa pessoa que não entra, Senhor, na tua presença porque tem medo do que pode acontecer. Jesus, tira o medo, tira o bloqueio, batiza, Senhor, com o Espírito Santo, tira o bloqueio, Senhor, porque a tua palavra diz que a unção do Senhor quebra o jugo. Senhor, essa pessoa que está com o jugo do diabo, o jugo do pecado, quebra, Senhor, nesta vida agora. Liberta, meu Pai, os teus filhos. Liberta, Senhor, das drogas. Liberta da pornografia. Liberta da prostituição, da mentira, da inveja, da falta de perdão. Oh, Jesus Cristo, venha, Senhor, operar agora, Senhor. Tira toda dor, tira toda mágoa, Senhor. A raiva que tem pelo marido, a raiva que tem pela esposa, pelos filhos, pelos pais. Jesus, tira essa raiva, Senhor, daquela pessoa que nos ofendeu, que nos prejudicou, aquela pessoa que se levantou contra nós e nós notamos que ela estava com inveja, meu Pai, e essa inveja parece que tem amarrado a nossa vida. Mas, Senhor Jesus, quebra agora toda inveja, toda palavra que foi usada pelo diabo contra nós, toda palavra de maldição contra a nossa vida, contra a nossa família, contra os nossos sonhos, está caído por terra agora. Nós estamos profetizando, dizendo ao mundo espiritual que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Nós somos mais do que vencedores e nós estamos agora do lado do vencedor, chamado Jesus Cristo. Ele que venceu a morte, venceu este mundo, venceu o diabo. Ele agora é o nosso Senhor e Salvador e Ele estará conosco, como Ele mesmo disse, até a consumação dos séculos. Em nome de Jesus, que eu oro e te agradeço, Senhor, e te peço, continua conosco, Pai, tira todo medo, toda dor, todo pensamento de morte e nos dê a vida e a vida eterna, hoje e para sempre. Amém. Glória a Deus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Deus, irmãos, é maravilhoso. O próprio Jesus disse, eu sou a luz do mundo. Aquele que me segue jamais andará em trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. Amém? Então, irmão, se você entregou sua vida para Jesus, se você pediu para Ele perdoar os seus pecados, e se você crê que Ele morreu e ressuscitou, agora você está salvo.
Você está salvo, você não tem que pagar pela salvação, você recebeu de graça. A Bíblia diz que é um dom gratuito de Deus. Não é pelos seus méritos, mas é pela graça do Senhor e é pela fé. Amém? Então, quando o inimigo tentar te acusar, quando as pessoas disserem, isso aí não vai durar nada, isso aí não vai passar de uma semana, um mês, um ano. Não, meu irmão, você vai profetizar, você vai tomar posse das promessas de Deus. E esse versículo, eu me lembro que no começo da caminhada me ajudou bastante, porque eu sempre confessava com a minha boca: Jesus é a luz do mundo, eu estou com Ele e eu nunca mais andarei em trevas. Então, meu irmão, não aceite mais andar nas trevas do pecado, andar nas trevas da dúvida, do medo. Ande com Jesus, se alimente de Jesus diariamente, todo dia, e Ele vai transformar a tua vida. Amém? Glória a Deus. Irmãos, eu quero agradecer a cada um de vocês que estiveram aqui comigo, e eu quero dizer uma coisa. Eu tenho ajudado alguns ministérios, algumas ONGs, né? Através do meu canal do YouTube. Eu criei uma área que chama área de membros, né? Embaixo do meu vídeo, lá tem um botão escrito Seja Membro. Quando você clica lá, você vê que por uma pequena contribuição você pode ajudar instituições de caridade. Eu sei que todos nós estamos passando por lutas, mas se você decidir que deseja se tornar um membro do meu canal, eu estou dando 2 e-books meus, tá bom? Um e-book que é o livro Vida de Oração, onde eu escrevi uma oração para cada dia do ano. E também o e-book Minutos de Paz, onde eu trago 100 lições da Bíblia para você colocar em prática no seu dia a dia, tá bom? Essa é uma forma que eu pensei de te incentivar, ajudar, e você também vai ser abençoado com essas mensagens que eu creio que vai falar muito ao teu coração, tá bom? Irmãos, quero agradecer do fundo do coração e eu peço que vocês continuem comigo, porque todos os dias eu quero ajudá-los na caminhada cristã. Glória a Deus. Estou vendo muita gente comentar aqui: pastor, eu já tomei posse. Amém, irmãos. Precisamos uns dos outros. Ninguém é completo, ninguém é perfeito. Eu preciso de vocês e vocês precisam de mim. Nós precisamos andar de mãos dadas, sem diferenças, sem barreiras. Não importa a religião, o importante é nós seguirmos a Jesus, porque o que salva não é placa de igreja, não é religião. Quem salva é Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Amém? Que Deus te abençoe poderosamente, e saiba de uma coisa: eu tenho um carinho muito grande pela tua vida. Eu vejo as pessoas dizendo: pastor, eu te tenho como se fosse um filho, eu te tenho como se fosse alguém da minha família. Irmão, vocês não sabem o tanto que eu fico feliz. Às vezes eu estou andando na rua assim, alguém para e me cumprimenta: pastor, eu acompanho todas as suas orações. A sensação que eu tenho é que você está lá na sala de casa orando junto comigo. Irmãos, quem faz essas obras é o Espírito Santo. E por isso nós devemos dar toda a glória, toda a honra ao Senhor Jesus. Amém? Jesus, irmãos, é alegria, é paz no Espírito Santo. Jesus é calmaria diante das piores tempestades. Jesus não deixa que a gente fique abalado. É lógico, é normal a gente sofrer, a gente chorar. Isso não quer dizer que temos falta de fé. Porque o próprio Jesus disse: nesse mundo teremos aflições. Mas ele disse: tenha um bom ânimo, olhe para frente. Enxerga a vida com os olhos da fé, porque eu já venci o mundo. Foi isso que Jesus disse. Amém? Então, que Deus te abençoe poderosamente. Um grande abraço. Fica na paz do Senhor, irmãos.